Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal de revisões Transformers. Sou o Blade Allspark. Hoje venho fazer a revisão deste Voyager Class Outroad e sem mais demoras, vamos a isso. Temos então aqui o Outroad em modo veículo, já vos vou mostrar em mais detalhe. De forma rápida mostro-vos aqui a caixa. Diz aqui Studio Series, Autobot Outroad, Transformers The Movie, aqui Asmo, Transformers Generation, Takara Tomy. Na parte superior Transformers The Movie também. Nesta lateral, esta imagem muitíssimo fixe, muitíssimo louca, aqui com os vários idiomas. Ele é um Voyager Class, como podem aqui verificar também. Na parte de trás, bastante ilustrativa, muitíssimo fixe. Mostrar ele em modo robô, ele em modo veículo, os passos que são necessários para a transformação. Esta situação já vos irei mostrar um pouco mais à frente na revisão. Esta outra lateral, muitíssimo também porreira, o Outroad a tentar abrir a Matrix da Leadership e está muitíssimo fixe. A parte de baixo é o mais convencional. Voltando aqui novamente à nossa figura de foco da revisão, temos então aqui o Outroad em modo veículo. Tenho a dizer que ele é sensacional, na minha opinião. Lembra-me muitíssimo o cartoon, o G1, e o filme também está espetacular, mesmo sensacional. Vou aqui mostrar-vos melhor os detalhes do Outroad em modo veículo. Como podem verificar, aqui as jantes é que sim um cinzento metalizado, aqui os escapes também com um bom detalhe, digamos assim. Isto aqui desta lateral, isto aqui pela parte de trás, este outro lado é igualzinho ao outro, muitíssimo fixe, muitíssimo detalhado. Aqui visto pela parte da frente temos aqui estas, digamos, óticas, como se fossem as óticas. Aqui no capô o logotipo dos Autobots, aqui a chama. O motor assim no cinzento mais metalizado, um bocadinho até mais puxado para o cromado. Aqui as janelas em azul, isto é um plástico mesmo transparente, muitíssimo fixe. Isto aqui pela parte superior, aqui um bocadinho de amarelo, mas também está porreiro. E aqui este spoiler ou este aileron, também muitíssimo fixe, muitíssimo porreiro mesmo. Visto aqui pela parte de baixo, também está sensacional, está muitíssimo bem feito. Nem está assim muito, pronto, nem se vê a cabeça. É uma transformação brutal. A nível de rodar, só aqui melhorar o foco, aqui para rodar, ela roda muitíssimo bem, aqui no estúdio, como podem verificar. E vou agora buscar outros Transformers para fazer comparações. Vou já buscar então a RC. Esta RC é Takara Tomy, é a versão Takara Tomy e é da linha Legends, portanto já é um bocado mais antiga. Eu optei por esta e não ia buscar agora da Earthrise, mesmo por ser uma estética diferente e acho que enquadra-se, encaixa-se mais no estilo cartoon film do que a mais recente. Mas isto é opções, quem gosta da mais recente fazem muitíssimo bem. Eu optei para esta RC para a minha coleção. E como podem verificar, os dois acho que ficam sensacionais, ficam muitíssimo fixe ambos. Aqui mostrar-vos de outra perspectiva também. A nível de dimensões também acho que ficam muitíssimo fixe os dois. E aqui outra percepção, isto assim neste ângulo superior, acho que ficam muitíssimo fixe. Aqui o spoiler dele, pronto, mas acho que ficam muitíssimo porreiros os dois, muitíssimo fixe. Digam nos comentários o que é que acham, se também concordam com estas comparações ou se gostavam de ver outras. Vou também trazer já aqui o Springer. O Springer também é sensacional. É assim, este é um bocadinho maior, o facto de também ser um triple changer, pronto, mas acho que está muitíssimo fixe, também muitíssimo porreiro e efetivamente, pronto, também é aquela coisa que parece mesmo com o filme, Como podem verificar, estão aqui os dois, muitíssimo loucos, assim a perspectiva, se bem que ele também no filme é um bocadinho maior, efetivamente era um bocadinho maior que os outros Transformers. O modo veículo, isso também se reflete. E aqui, como podem verificar, ele efetivamente o tamanho dele muitíssimo fixe, muitíssimo legal. Agora vou-vos também mostrar já uns poucos acessórios para o Outroad. Para os acessórios trago já aqui estas duas chamas que são sensacionais, são muitíssimo fixe. E vou já mostrar onde é que é para as colocar, nada mais, nada menos que aqui na parte dos tubos de escape dele. E é mesmo, fica uma situação altamente, que é colocada aqui deste lado e a outra deste lado do outro escape,
e então fica algo muitíssimo porreiro. Parece que ele está mesmo a deitar umas chamas, assim, umas labaredas aqui da parte dos tubos de escape e dá uma dinâmica sensacional. O modo veículo dá uma dinâmica muitíssimo fixe. Também uma outra situação que vos quero mostrar é que estas duas armas, como podem verificar, elas são um bocadinho diferentes aqui na parte superior, cada uma delas. Portanto, elas distinguem-se um bocadinho diferentes, estão todas assim um cinzento metalizado. E o que eu quero vos trazer agora aqui é uma dinâmica de guardar, digamos, as armas dele quando ele está em modo veículo. Assim, eu não sou muito apologista desta dinâmica, mas é uma opção e, como tal, mostro-vos para quem gostar e quem quiser. Pode muitíssimo bem fazer assim este modo, que é colocar aqui estas duas armas, como eu estou a fazer, e depois o disco ou aqui a serra elétrica coloca na parte superior e fica assim um bocadinho estranho e diferente, mas é uma opção. E pronto, como é uma opção, está aqui para vos mostrar. Vou agora retirar todos estes extras, digamos assim, do Outroad e iniciar a transformação do mesmo. Para iniciar agora com a transformação, vou começar já aqui pela parte do capô. Abre-se aqui esta parte aqui pelo motor, esta zona aqui da frente. Estas duas peças fecham-se aqui para a parte de dentro, fica assim de momento fechado, e esta zona do momento também fica assim. Agora aqui para esta lateral, para se revelar o braço, dobra-se aqui um bocadinho nesta zona do antebraço. Esta patilha aqui fica desobstruída, fica desencaixada, e a desencaixar também aqui os tubos de escape, e praticamente o braço fica solto. Este lado é igual, flete-se aqui um bocadinho, dobra-se aqui um pouco para desencaixar dali da patilha. Esta zona aqui dos escapes também se desencaixa e os braços já estão os dois aqui para a parte da frente. Nesta zona aqui, estas duas patilhas levantam-se, roda-se aqui os tubos de escape a 180 graus cada lado. E agora aqui à parte da frente volta-se a fechar aqui esta pequena peça e esta aqui também. E para já os braços ficam de momento assim aqui para a frente, parece que ele está quase a voar, né? Mas de momento ficam assim. E agora vou aqui para a parte das pernas. Para a zona aqui das pernas, afastamos as duas, cada uma para o seu lado. Esta zona aqui do spoiler, do aileron, levanta-se e de momento fica assim. Aqui na zona das pernas temos que abrir. Depois esta zona aqui da roda desencaixa-se, abre-se. E esticamos a perna na totalidade. Esticamos assim aqui a perna, já está. Revela-se agora aqui o pé, baixa-se aqui o pé. A zona da roda fecha-se aqui para a parte de dentro, esta zona toda vermelha, e volta-se a fechar tudo. E a zona da perna, este lado já está. O outro é igual, é a mesma coisa. Abre-se aqui a parte da roda, estica-se a perna toda, está aqui toda escondida. É assim a transformação. E é uma transformação muito inteligente. A zona aqui do pé, está muitíssimo bem feita esta transformação. A zona aqui da roda, encaixa-se toda aqui para dentro e esta zona fecha-se aqui. Assim, na minha figura, eu creio que não seja só na minha, isto deve ser um problema já de fábrica, mas como podem verificar, por muito que eu tente aqui encaixar, esta peça devia ficar assim encaixada, mas não dá. E das bastantes transformações que eu efetuei, isto nunca fica encaixado. Portanto, se tiverem também este Outroad, eu creio que seja um problema de fábrica e não da vossa, e neste caso da minha figura. É só aqui esta ressalva, só para também ficarem a saber. A zona das pernas já está, roda-se a cintura a 180 graus, a zona aqui da frente também está quase. E agora esta zona baixa-se, aqui revela-se aqui a cabeça, só agora fazer aqui um bocadinho, ajeitar aqui a máquina, revela-se aqui a zona da cabeça, roda-se também. Esta zona aqui, levantamos um pouco, rodamos 180, fecha-se, colapsa-se assim aqui para a frente, como podem verificar, e por sua vez toda esta zona levanta, vai encaixar aqui nesta parte, sim, e na parte aqui laranja, aqui na parte do tronco. Já está. Para finalizar, aqui a parte do aileron spoiler, roda-se também, e isto
vai encaixar aqui, até vai fazer mesmo vai ficar mesmo. Já está o clique feito, está bem encaixado e temos finalmente aqui o Off-Road completamente transformado no seu modo robô e é espetacular, mesmo sensacional. Eu acho este Off-Road é mesmo brilhante, é mesmo, parece que foi retirado do cartoon. Como eu disse, e a minha opinião, vale o que vale, mas eu acho que este Transformer parece mesmo um MP. Obviamente não é um MP, não custa tanto como um Masterpiece, mas é tão bem feito, tão bem, a sério, é descomunal, mesmo fenomenal. Adoro esta figura, adoro este Off-Road, adoro este Transformer. Vou agora vos mostrar os detalhes e os pormenores dele para verem se concordam ou não também. Vou então agora trazer aqui o Off-Road mais para perto para vos mostrar aqui o melhor possível todos os detalhes e todos os pormenores dele. Aqui, como podem verificar, na zona aqui da cabeça está muitíssimo bem delineada, aqui os olhos azuis tal e qual como é no filme, aqui o capô, neste caso agora é o peito, aqui chamas e o emblema dos Autobots, espetacular, mesmo muitíssimo bem feito. Aqui a zona da cintura também com alguns detalhes e pormenores, aqui a zona da perna, aqui a zona inferior da perna também, com alguns detalhes, a zona dos braços também muitíssimo interessante. Aqui visto também de lado, acho eu muitíssimo clean. Tivesse um bocadinho a roda, mas acho que também está sensacional, muitíssimo fixe. Visto aqui agora também da parte de trás, também está muito porreiro. Aqui esta parte do spoiler também tem aqui uns certos detalhes, nas zonas um bocadinho detalhadas. Isto aqui para esta zona é igual à outra e como podem verificar é mesmo espetacular, mesmo muitíssimo bem feito. Eu acho que este Transformer é de se tirar o chapéu, está mesmo sensacional, magnífico. Só aqui a reajustar o foco e quero-vos mostrar aqui uma outra situação também super interessante, que é, levantando aqui agora a parte da cabeça, revela-se aqui o plástico translúcido, que é esta viseira, coloca-se aqui à frente dos olhos dele. E o que é que isto representa? Quem viu o filme, é assim, não quero fazer um grande spoiler, mas gostava de falar um bocadinho desta parte que é sensacional. Quando ele e o Daniel, após estarem a fazer pesca, estarem ali a pescar peixes, o que é que acontece? Eles veem a nave chegar e sabem que vêm os Autobots. E o Daniel, entretanto, repara que alguma coisa não está bem e o Off-Road com esta viseira faz melhor zoom. Até vou deixar umas imagens para verificarem essa situação e verifica que, pronto, depois é lá uma situação que acontece. Mas vejam o filme, 86, que é magnífico. Vou agora recolocar aqui a viseira no local e mostrar todas as articulações. Para vos mostrar aqui toda a articulação do Off-Road, começo já aqui pela cabeça, roda 360 graus, bem à vontade. Olha isto tudo para cima, olha isto para baixo, está muitíssimo fixe. Zona do ombro, dá para levantar isto tudo, pois já não dá mais porque bate ali naquela parte. A zona aqui do braço é assim quase que roda 360, mas não chega a rodar 360, por causa aqui desta parte do spoiler ou do aileron. Esticando aqui o braço na totalidade, como podem verificar, chega aqui e bate, já não permite que rode então os 360. Mas ainda assim, vindo aqui pela parte de baixo, pronto, a única coisa que limita é mesmo só esta zona aqui de plástico, aqui do spoiler, ainda assim dá para fazer uma boa rotação. Aqui na zona do antebraço, 360, bem à vontade. Cotovelo 90 graus, está muitíssimo fixe. Ambas as mãos 360 graus. A zona aqui da cintura 360 também. A zona aqui das pernas, ele dá um pontapé super alto mesmo. Vai até aqui, está muitíssimo fixe. Dá mesmo um grande pontapé para cima. Para a parte de trás e já a coisa muda um bocadinho de figura. Vai até aqui. Mostrar-vos melhor, vai até aqui e não permite mais que vá mais para trás. Ainda assim, aqui a zona de baixo da perna dá para fazer isto tudo se quiserem e então temos assim este tipo de articulação, mas derivado ao bater ali não permite que vá mais para trás. A zona do joelho dá aqui os 90 ou até um bocado mais de 90 graus e dá para dar uma valente joelhada e para a parte da frente. Aqui na parte superior da perna
Tem aqui um bocado de rotação, olha, até roda mesmo os 360, pronto, roda mesmo 360 graus aqui na parte superior da perna. Aqui na parte mesmo inferior agora do pé, temos esta articulação para aqui, temos esta articulação um bocadinho nada só para baixo, um bocadinho nada, e para a parte de cima vai isto. Mesmo assim, acho muitíssimo articulado, só agora recolocá-lo aqui como deve de ser novamente, que ele tem muita articulação, ainda assim é bastante articulado, e vou agora só aqui, afinal vou agora buscar os acessórios para vos mostrar em modo robô. Os acessórios, trago já então novamente as tais armas que há pouco vos mostrei, ele em modo veículo, mas agora colocadas mesmo aqui, ele em modo robô. Uma nota, há pouco eu esqueci-me de frisar esta parte, aqui a parte das mãos tem uma articulação, todos os dedos estão juntos, mas dá para abrir e dá para fechar aqui a mão. Peço desculpa que há pouco não me lembrei desta parte quando mostrei todas as articulações, mas aqui a parte da mão mexe. E aqui esta pistola também nesta mão, e ajusta-se aqui os dedos, e como podem verificar, as duas pistolas do Outroad, muitíssimo fixe. Ambas são compatíveis com Blast Effect, tanto esta como esta. Dá para encaixar aqui os efeitos Blast, só dá aqui um exemplo, podem verificar. Depois podem pôr em ambas, depois é opcional, mas ambas dão à vontade para ter os efeitos Blast. Retirando agora aqui as pistolas, também caso queiram, dá para ficarem guardadas assim no modo robô, aqui na parte de trás. Esta encaixa aqui e esta zona aqui assim também encaixa aqui nesta outra parte. Digamos que ficam assim aqui as duas arrumadas, fica assim, aqui as duas bem arrumadas. Vou agora retirá-las, que é para vos mostrar um outro acessório, e esse acessório é um tanto bem fixe, digamos assim, e também é uma parte que aparece lá no filme, que é nada mais nada menos que a serra elétrica. Aqui é esta zona da serra, ou retificadora, como queiram chamar. Aqui esta zona da mão abre-se, aqui este antebraço, rodamos a mão agora aqui para a parte de dentro, fecha-se, e então encaixa-se aqui a parte da serra. Aquilo encaixa um bocadinho resistente, mas dá bem. Pronto, ele no filme usa esta serra para se libertar lá de uma certa parte caricata, não querendo agora explicar muito a parte assim do filme, detalhadamente, mas é um pormenor muitíssimo interessante que faz realmente parte do filme e está muitíssimo fixe. Na minha opinião está espetacular mesmo. Só agora aqui a retirar novamente a parte da serra e voltar agora aqui a recolocar a mão dele, posicioná-lo para vos mostrar agora o último acessório, que é super importante. Vou tentar fazer aqui um bocadinho melhor o zoom, que é a Matrix da Leadership, e sim, ele também traz a matriz, claramente, que até lá na caixa mostrava a imagem dele a tentar abrir, e então está muitíssimo fixe. Aqui a zona aqui do diamante, digamos assim, azul, está muitíssimo bem feita, está espetacular. Esta zona é, pronto, assim um bocadinho aqui em aberto, mas está brutal, está fenomenal, está mesmo sensacional. Agora só aqui ajustar o zoom, que é para vos mostrar aqui uma situação muitíssimo louca. E o que eu vos queria mostrar é mesmo esta parte que, aí está, derivado ao facto aqui dos dedos e aqui das mãos abrirem e fecharem, dá para ser colocada aqui a Matrix, a matriz da liderança. E então dá mesmo para simular esta parte, como ele também representa lá na caixa, ele a tentar abrir a matriz, e está sensacional, está muitíssimo fixe. É mesmo, a sério, isto é mesmo retirado do filme, está mesmo excelente, muitíssimo fixe. Agora, como podem verificar, é abrir aqui as mãos, e então dá para soltar, aqui temos aqui este dedo, dá para soltar daqui, aqui é igual, dá também para soltar. Pronto, eu só tive de fazer um bocadinho de fora da câmara, que por vezes é preciso uns ajustes ali, uns ajustes acolá, e era para vos mostrar aqui esta situação sensacional. Caso queiram também, ele no modo robô, aqui na zona aqui destes escapes, também fica fixe, também dá, caso queiram fazer, pôr aqui a zona assim das chamas, por alguma razão, se quiserem, como se ele também estivesse a disparar daqui ou isso tudo, e
também testar, não tenho bem a certeza. Não vou forçar muito, pois não é compatível com Blast Effects. A parte das chamas dá perfeitamente e é adequado mesmo para isto. Os Blast Effects não dá. Vou agora aqui arranjá-lo novamente e buscar outros Transformers para fazer comparações, e vou buscar até dois Transformers Premium para vos mostrar a comparação com o Hot Rod. Para as comparações do Hot Rod em modo robô, trago já aqui então a RC e vejam como ficam muitíssimo bem os dois. Super G1, super cartoon, na minha opinião, está mesmo sensacional. Parece que foram os dois retirados do filme. Assim como aqui o Springer, também na minha opinião está fenomenal, sensacional, excelente. E ao lado deste Hot Rod até fico sem palavras, fica mesmo espetáculo, espetacular. E agora trago também, para verem como fica com o Optimus Prime, o Earthrise, para terem aquela escala e aquela percepção como é que ficam os dois, já que na situação do filme aparecem ambos. E então agora a parte premium, das duas comparações premium que eu trago, é nada mais, nada menos que o Rodimus Prime e o Galvatron. Então, para terem assim uma percepção de como fica o Hot Rod assim no meio destas duas excelentes figuras, mesmo sensacionais, espetaculares. E pronto, são mesmo top. Claro que ele aqui é um pouco mais pequeno, mas é mesmo assim. Pronto, encaixa perfeitamente, na minha opinião, para a minha coleção, acho que encaixa perfeitamente. Vou agora só retirá-los daqui e vou dar agora as minhas opiniões finais deste Hot Rod. As minhas opiniões sobre este excelente Transformer Hot Rod. Ele é magnífico, tem uma articulação espetacular, muitíssimo fixe. Ok que ali uma parte na perna, pronto, pode não articular tão bem para trás, mas não é por aí que vou agora dizer que esta figura não é assim tão boa. É muitíssimo boa, parece quase um masterpiece, não o é, mas quase que parece um MP. E é o seguinte, quem não tem este Hot Rod na vossa coleção, eu aconselho-vos vivamente a tentar adquirir um destes. Já sabem, ele é da Hasbro, é da Studio Series 86, representa mesmo o filme de 86 e parece que ele foi mesmo retirado desse filme. Vou deixar aqui em baixo os links do Instagram e do Facebook para verem os projetos e os trabalhos que estou a desenvolver e que estou a pensar em fazer. Espero que tenham gostado desta revisão e irei tentar fazer mais e melhor, e vemo-nos em breve. E até lá, conto com vocês.